Inicialmente, eu agradeço a vocês pela honra do convite. Eu me sinto honrado em poder discutir com vocês, sobretudo um assunto tão importante como esse que vocês me passaram. E agradeço de coração e peço que a bondade divina me ilumine nesse momento em que eu estou aqui na minha casa gravando essa mensagem para vocês a respeito da questão dessa postura como cristãos e das nossas contradições, que é como me foi passado. E eu fiz aqui um pequeno roteiro que eu quero seguir até para a gente ser mais coerente nessa análise. Eu quero começar analisando as nossas contradições de ontem e depois as nossas contradições de hoje. Como que a gente pode situar tudo isso com base no Evangelho de Jesus, uma vez que nós estamos falando da nossa condição enquanto cristãos, ou seja, enquanto seguidores das ideias daquele jovem nazareno que viveu aí em torno de 2000 anos atrás e que deixou uma marca tão profunda que dividiu a história. Seus ensinamentos foram replicados pelos seus seguidores, por vários deles. Nós conhecemos mais objetivamente 4, que são aqueles que a Igreja Católica escolheu para a centralidade dos seus textos, a Igreja Protestante depois também adotou, mas tem vários outros livros de outros seguidores, inclusive de seguidoras, Maria de Madalena, que era uma mulher letrada, era uma mulher culta, e que também escreveu sobre Jesus. Há várias fontes para a gente conhecer mais desse personagem que inspirou todo esse movimento que nós conhecemos hoje como sendo cristianismo. E eu queria começar observando, primeiro, que Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não fundou nenhuma religião, Buda não fundou nenhuma religião, Maomé não fundou nenhuma religião, o próprio Kardec não fundou nenhuma religião. As religiões, do ponto de vista socioantropológico, são criações nossas enquanto sociedade que criamos, nos organizamos para manifestar nossa espiritualidade em torno daquelas ideias que mais tocam ao nosso entendimento, mais tocam à nossa sensibilidade. Então, naturalmente, o cristianismo foi estruturado depois pelos seguidores de Jesus, na intenção de dar continuidade às suas lições, aos seus ensinamentos, à sua proposta de construção de um mundo diferente, de um mundo mais justo, um mundo baseado no amor, na solidariedade, na fraternidade. Então, é interessante a gente ter isso como ponto de partida para a gente saber distinguir entre os ensinamentos de Jesus e as ideias que norteiam o cristianismo, que nem sempre vão estar coincidindo. E, por exemplo, pegando as contradições do passado, eu anotei aqui a primeira delas, a contradição que se deu, que a gente pode identificar no ano de 312 da nossa chamada Era Cristã, quando Constantino diz a lenda que ele adotou o símbolo do cristianismo como motivação para os seus soldados vencerem a guerra, mais ou menos a ideia de pedir que Jesus abençoasse nossas espadas para que a gente pudesse matar nossos adversários. A história, os historiadores discordam um pouco dessa versão. Eles entendem que Constantino usou a ideia do evangelho para conquistar o apoio, sobretudo, daquelas pessoas que, de certo modo, oprimidas pela tradição religiosa de Roma, não podiam se manifestar. Então, ele usou o cristianismo para conseguir adesões que foram muito importantes para que ele vencesse aquela disputa que estava sendo levada a efeito pelo poder de controle da Roma imperial da sua época. Então Constantino venceu se ancorando nesse apoio do movimento cristão da sua época, e talvez essa tenha sido a primeira das nossas grandes contradições, porque desde então o cristianismo passou a ser religião oficial de Estado e, somando-se com as tradições religiosas de Roma, nós tivemos a estruturação de toda uma hierarquia sacerdotal que, na perspectiva dos ensinamentos de Jesus, não fazia o menor sentido. Inclusive, colocar a figura de Pedro como o primeiro criador da Igreja Católica de Roma se manifesta sob esse olhar como uma terrível contradição. Porque nada tem a ver a Igreja Romana que pregava, portanto, a ideia do cristianismo com a proposta original de Jesus, de uma simplicidade, de uma naturalidade, de uma espontaneidade da vivência espiritual que permitia que essa experiência fosse vivida à beira do lago, aos pés do monte, na praia, em qualquer local, debaixo de uma árvore,
Portanto, era uma religiosidade extremamente simples a que Jesus propunha, totalmente desvestida de formalismos, de ritualidade, de qualquer exigência de ordem exterior. Uma religiosidade que deveria ser vivida em espírito, como Jesus coloca. E, no entanto, nós vamos ver ela totalmente deformada por uma nova forma sacerdotal, totalmente burocrática, totalmente exterior, que vai ser adotada a partir, portanto, dessa transformação em religião oficial de Estado por Constantino em 312. Talvez tenha sido a primeira contradição que muda totalmente o rumo do cristianismo. A outra grande contradição que nós queremos identificar no passado é a contradição que acontece no ano de 1096 com a constituição do movimento que foi chamado de Cruzadas. Por que as Cruzadas? O que esse nome tem a ver? Cruzadas é um nome curioso, porque lembra cruz. E realmente, porque era em nome de Jesus que se pretendia tomar as terras consideradas santas, a cidade santa de Jerusalém, que, portanto, estava sob poder de uma outra corrente de ideias, de um outro movimento de ideias, e, sobretudo, com forte influência do islamismo. Então, é muito interessante nós vermos que a Igreja Católica abençoa os reis europeus que pudessem ir até a terra de Jerusalém, que estava ali do outro lado do Mediterrâneo, né? Pudesse ir até a terra de Jerusalém com as suas espadas abençoadas, com seus escudos abençoados, e a gente precisa olhar isso de uma maneira muito crítica, para retomarem para as ideias cristãs as terras que foram berço do nascimento da mensagem do Evangelho. É muito curioso a gente observar como que a gente inventa justificativas para as nossas pretensões. Portanto, eu tinha no meu uniforme uma cruz que dizia da minha intenção, né? E eu ia, motivado por essa ideia, com licença para matar, com licença para extorquir, para me apropriar de todas as riquezas que eu encontrasse nas casas ricas do povo daquela região, dos judeus, dos muçulmanos que estavam habitando, portanto, a região de Jerusalém, e eu vou com um aval da religião, com o aval da ideia cristã, o aval da Igreja Católica, para cometer as maiores atrocidades, incluído estupros, crimes horrendos, que a nossa mínima sensibilidade jamais aprovaria. E foram várias cruzadas, e um dado curioso que nós espíritas temos que, inclusive, compreender, até para a gente entender melhor a doutrina espírita e o papel dos espíritos na codificação, né? Nós temos que lembrar que Luís IX, que era o rei Luís de França, ele coordenou 2 cruzadas, sendo que na segunda delas ele desencarnou. Tá? Então, Luís de França é o que nós conhecemos como São Luís, que provavelmente deve ter no mundo espiritual refeito todos os seus posicionamentos, todos os seus pontos de vista, para comparecer na obra kardeciana com o que a gente conhece hoje como São Luís, naquelas páginas, inclusive muitas páginas belíssimas, que ele escreve através de médiuns da sua época, em particular Hermance Dufour, de quem ele se coloca como guia, assim como Emmanuel se coloca como guia de Francisco Cândido Xavier. Então é muito interessante, e também é interessante a gente pegar que Emmanuel também, ele remonta aos seus tempos do cristianismo nascente para se lembrar dos seus equívocos graves enquanto senador romano na figura do personagem Publius Lentulus. É muito interessante a gente perceber esses detalhes para a gente compreender o significado desses espíritos que vêm muitas vezes nos ajudando a compreender melhor a realidade, apesar das suas profundas contradições vividas no passado, trazendo sua experiência para nos enriquecer no presente. Então é interessante a gente perceber isso para compreender melhor essa relação do mundo espiritual conosco aqui na Terra. Se hoje eles estão iluminados por uma consciência mais ampliada, que a condição de desencarnados lhes proporciona, eles também estão admitindo, eles próprios, os seus equívocos do passado. É bom a gente perceber isso, para compreender o que Kardec chama de espíritos superiores. Vamos para a próxima contradição, que é a Santa Inquisição. Se as cruzadas duraram de 1096 até 1270, portanto, tem quase 200 anos de história sombria, sob a égide do movimento cristão, logo em seguida
interrompe-se a história das cruzadas e entra novamente na noite escura, talvez por isso chamar a Idade Média de Idade das Trevas, segundo alguns historiadores, entra na fase escura da Santa, vejamos a palavra que era usada, Santa Inquisição. Os tribunais inquisitoriais que a Igreja Católica estabeleceu para julgar e condenar todos aqueles que pensassem diferente. Os tribunais da Igreja Católica que, inclusive, desafiaram a sabedoria de Galileu Galilei, obrigando-o a negar as conclusões dos seus estudos fundamentados no exame dos fatos. E Galileu, para não ser levado à fogueira ou à forca ou qualquer outra pena dessa natureza, teve que negar as conclusões óbvias dos seus estudos, de tal modo a fazer validar os textos que estavam escritos na Bíblia, porque a Bíblia era entendida como a palavra de Deus e, portanto, não poderia conter enganos. Então, a Santa Inquisição, nós temos a lembrança sombria dela, que levou à fogueira ou à forca muitas pessoas. A Santa Inquisição, em nome do cristianismo, em nome da igreja, em nome de Deus, levou à morte inúmeras pessoas. E, inclusive, nós temos a lembrança de um dos últimos atos, resquício já da Santa Inquisição da Idade Média, que era a Inquisição Espanhola, no ano de 1861, no dia 9 de outubro, quando a Inquisição Espanhola decretou a queima em praça pública dos livros de autoria do nosso querido Hippolyte Léon, assinados como Allan Kardec. Então, a própria doutrina espírita foi alvo da Inquisição, ou seja, desses terríveis equívocos do movimento cristão, quando teve os seus livros queimados em praça pública em Barcelona, em 1861. É muito interessante a gente perceber esses dados históricos para a gente ter condições de olhar para hoje e ficar atentos onde é que nós podemos estar nos enganando hoje, onde nós podemos estar nos equivocando. E aí tem um dado que é mais recente e que coincide mais ou menos com a época de Kardec, que é quando a igreja abençoa as naus que vão procurar avançar na direção dos novos mundos, das novas terras, para expandir a influência do capitalismo nascente no que foi o movimento chamado neocolonialismo, onde os países mais poderosos, através das suas armadas, das suas esquadras, das suas forças militares, da sua capacidade naval, estabeleciam dominação sobre os povos que estavam sendo, a palavra é descobertos, né? Modernamente, alguns autores de história questionam se a palavra correta não seria invadidos, né? O Brasil foi descoberto ou o Brasil foi invadido? A América do Norte foi descoberta ou a América do Norte foi invadida? A Austrália foi descoberta ou invadida? Do ponto de vista europeu, ela foi descoberta, porque para eles era novidade. Mas do ponto de vista dos indígenas que viviam no Brasil, que viviam no México, que viviam na América do Norte, essas terras foram descobertas ou invadidas? Para os povos que aqui viviam e que foram dizimados, quase todos eles, né, eles foram invadidos e brutalmente massacrados. É outra versão da história. Para os povos australianos, a Austrália não foi descoberta, foi invadida e brutalmente massacrada, em nome do progresso, em nome, muitas vezes, da civilização, vista pelo ângulo da sociedade cristã ocidental que reinava na Europa, portanto, naquele período. É muito interessante a gente perceber essas contradições para a gente, portanto, olhar e perguntar: e quais são as contradições que nós podemos estar vivendo hoje e que, por estarmos inseridos dentro dessa realidade, a gente corre o risco de passar despercebido? Então, vamos examinar. Nós vamos começar por uma questão que é muito de agora, das últimas décadas, quando nós vimos um movimento religioso com pretensões políticas muito bem definidas, estabelecer como projeto criar uma bancada religiosa dentro do Congresso Nacional para fazer valer certos princípios que se acredita sejam princípios do cristianismo. E que, sob um olhar sociológico, sob um olhar antropológico, nós poderíamos dizer assim, olha, que são princípios das religiões que estão apresentando essa proposta sob o nome, sob a ideia do cristianismo, né? Nem sempre sintonizadas com os propósitos do evangelho.
nem sempre sintonizadas com aquela proposta inicial do nosso querido líder espiritual que viveu 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré, e que na perspectiva de Emmanuel continua nos acompanhando e nos orientando ainda hoje, espiritualmente. Então é muito interessante a gente parar e se perguntar, da proposta de Jesus, o evangelho tinha alguma coisa a ver com o poder temporário na política humana? E, no entanto, hoje nós temos uma grande bancada religiosa dentro do Congresso Nacional que pauta algumas questões a partir da sua perspectiva, a partir dos seus pontos de vista, a partir daquilo que eles entendem que seja a tradução do pensamento do Evangelho de Jesus. E ontem, é muito interessante que ontem eu estava conversando com o pastor da igreja do meu sogro, que veio aqui receber o dízimo, e a gente entabulou um bom diálogo. E a gente conversando a respeito das nossas diferentes perspectivas, sobre as quais a gente examina o texto bíblico, os evangelhos, e ele estava dizendo que para ele é artigo de fé reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, e para ele é artigo de fé reconhecer que Jesus nasceu de uma mulher virgem, né? Engravidada pelo Espírito Santo. Assim, é interessante a gente olhar isso do ponto de vista antropológico, assim como as tradições, os mitos da Índia, assim como os mitos gregos, assim como os mitos romanos, que reportam a uma gravidez de uma mulher humana por um Deus. Então, a gente vê que mesmo a nossa tradição, ela cultivou essas ideias, e hoje elas fazem parte da tradição que se pensa cristã, muito embora absolutamente divergentes das ideias do próprio Jesus de Nazaré. Kardec analisa isso muito bem no livro A Gênese, e nós deveríamos ter um estudo mais cuidadoso de Kardec para a gente saber diferenciar essas ideias que nos chegam hoje, se não são ideias católicas que nós estamos importando para o Espiritismo, e se elas têm sintonia com o pensamento de Jesus. Porque, de repente, elas são trazidas no bojo da sociedade chamada cristã ocidental, mas a gente vai perceber que elas não têm nenhuma identidade com o pensamento de Jesus. E aí o Congresso Nacional nosso hoje, é ele quem pauta uma série de questões criminalizando comportamentos humanos, criminalizando situações sociais que talvez Jesus nos pedisse para olhar com os olhos do coração. Nos pedisse para olhar com os olhos da fraternidade, com os olhos da solidariedade, com os olhos da caridade que ele ilustrou na passagem do samaritano que socorre o homem caído à beira da estrada no caminho de Jerusalém para Jericó. Né? Então é muito interessante a gente perceber esses detalhes para observar como que hoje nós temos a ideia cristã sendo misturada com os poderes políticos terrenos. E muitas vezes insistindo na manutenção de leis que são leis do passado, leis punitivas, leis que não têm nada a ver com o processo educativo com base no amor ao próximo que Jesus propunha. É interessante a gente fazer essa análise e pensar até que ponto esses movimentos de hoje estão em sintonia com a proposta de Jesus. E nós vamos ver que muitos deles vão na contramão da proposição de Jesus, muito embora usando o nome do Evangelho, usando o nome de Deus. Né? Então nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, até porque existe nesse sentido um forte movimento de valorização do moralismo exterior. Ontem o pastor, nosso amigo, ele conversava comigo porque que ele se sente elogiado se alguém disser para ele que ele é fundamentalista e que ele é conservador. Eu achei interessante, porque a expressão conservador ou progressista, a gente se confunde com os sentidos que ela recebe hoje, né? Mas é muito interessante a gente perceber que quando Kardec está atuando na sociedade francesa para a produção da ideia espírita, ele considerava o espiritismo progressista e não conservador. É muito interessante isso. E por que ele considerava o espiritismo progressista? Porque ele entendia que o espiritismo abraçava todas as ideias novas que estavam sendo trazidas pela ciência e pela filosofia do seu tempo.
E ele entendia que o espiritismo deveria caminhar nessa direção, mantendo braços dados, caminhando junto com a ciência e a filosofia, para que ele não assumisse posições, e aí vamos usar a palavra sim, conservadoras, com base apenas nos preceitos tradicionais do passado, sem levar em conta as luzes da filosofia, as luzes que a ciência trazia no movimento iluminista. Então é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque a posição de Kardec é muito clara nesse sentido e não oferece aval para que nós estejamos defendendo ideias que muitas vezes são ideias cultivadas lá na Idade Média ainda, quando a igreja impunha o seu poder sobre os reinados da Europa, impondo inclusive modos de conduta, em todo um moralismo de conduta externa. Quando o espiritismo hoje trabalha numa outra perspectiva, que é de uma moral que é cultivada internamente, regida pela consciência e não por fatores de pressão social. Onde está escrita a lei de Deus? Segundo a resposta que o Espírito deu a Allan Kardec, e que Allan Kardec aprovou sim, porque senão ele não colocaria no livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na consciência de cada ser humano. É essa a perspectiva que o Espiritismo retorna, lembrando Jesus 2000 anos atrás. É essa a perspectiva espírita, né? Não são os processos legais que vão trabalhar a transformação da sociedade do ponto de vista da conduta moral do indivíduo em relação a si mesmo. Pelo contrário, é a sua consciência. E aí, quando nós queremos usar leis para impor comportamentos, a gente percebe que não funciona. Aí a sociologia, na contribuição de Émile Durkheim, deixa muito claro, quando ele analisa a questão do crime, que as leis não têm o poder de inibir a prática de determinados atos. Elas podem, quando muito, pautar direitos e deveres e obrigações, mas elas não têm força suficiente para inibir certas atitudes que depois nós podemos punir. Mas se a gente quer evitar, se a gente quer prevenir, a nossa postura tem que ser baseada no Evangelho, tem que ser a postura baseada no amor ao próximo, a postura baseada na solidariedade, na fraternidade, na educação, nos dizeres que Kardec aponta no Livro dos Espíritos. Aí, portanto, nessa questão do moralismo exterior, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho que é importante a gente, pelo menos, comentar. Kardec, a gente pode situar hoje onde esses assuntos surgem, por exemplo, o moralismo exterior na questão da sexualidade. Ontem teve um artigo muito interessante com Marcelo Henrique, da página Espiritismo com Kardec. Ele publicou um artigo muito interessante sobre um fato ocorrido numa casa espírita que uma senhora teria dito na mocidade que sexo seria somente para reprodução. E aí ele se perguntou de onde saiu essa ideia a partir de uma perspectiva espírita. Essa ideia pode ser explicada pela tradição católica ainda da Idade Média, porque nem a Igreja Católica hoje mais defende esse tipo de valor. Mas se a pessoa traz esses resquícios no seu espírito, de experiências vividas aí 600, 400 anos atrás, 500 anos atrás, é possível que ela repita isso ainda hoje, mas não tem a menor sustentação à luz da doutrina espírita. E ele comenta no artigo dele que de uma situação, de um diálogo a respeito de sexualidade na casa espírita, onde o palestrante usou as palavras pênis, vagina, para comentar a respeito da sexualidade humana, assim como ele poderia falar de mão, braço, de ombro, de olhos, de boca. E aí uma dirigente da casa espírita o censurou por ter utilizado essas suas palavras num comentário dentro do centro espírita. Como pode ser que alguém me censure agora por ter utilizado uma palestra para um público espírita? E ele vai discutir, a doutrina espírita tem algo contra o uso dessas palavras ou contra esses órgãos? O que é que existe nosso de preconceito, de moralismo exterior, que nos impede de discutirmos esses assuntos com os nossos jovens, com as nossas crianças, em nível de maturidade, de responsabilidade, de clareza de entendimento, para que a gente possa evitar subterfúgios e fiquemos naquela fuga, às vezes indecorosa e imoral, inventando termos, porque a nossa consciência ela está poluída por pensamentos inadequados, e aí nós transferimos isso para o nosso diálogo. Então, a moralidade que a doutrina espírita propõe, ela é interior, onde nós podemos discutir de tudo, qualquer assunto, podemos nos referir a qualquer órgão do corpo humano, sem que isso se traduza em qualquer forma de desequilíbrio. O desequilíbrio está no pensamento e na maneira como as pessoas se situam em relação a essas questões, e não nas questões em si.
A impureza não está nas minhas palavras, está no meu pensamento. Então eu preciso estar atento a como eu estou lidando com esses valores que eu muitas vezes transportei do catolicismo ou do protestantismo para dentro da minha vivência espírita, sem compreender qual é a proposta espírita. Um cientista, um biólogo, uma médica, um médico, naturalmente vão conversar sobre essas questões sem a menor reserva, sem o menor problema, porque para eles é uma abordagem técnica. Por que não pode ser para nós espíritas enquanto abordagem doutrinária? Um outro ponto, economia. Como nós lidamos com os princípios econômicos à luz da doutrina espírita hoje? Nós queremos acreditar que Jesus valida certas formas de exploração do homem pelo homem, porque elas são formas que vieram caminhando muitas vezes abençoada pela Igreja Católica. Eu sei que a Igreja Católica abençoou muitas vezes, inclusive eu fui empresário um tempo em sociedade com uma pessoa da minha família, e ele fez questão, evangélico que era, que na abertura da nossa empresa o pastor fosse lá abençoar a nossa empresa. E aí eu me pergunto, o pastor abençoar a nossa empresa, ou o padre abençoar qualquer empresa, faz da nossa empresa mais cristã que as outras? Ou o que vai definir a minha condição cristã é o modo como eu me relaciono com as pessoas que trabalham conosco? De que adianta eu pedir que o pastor ou o padre abençoe a minha empresa e eu usar essa empresa como fator de exploração? E eu manter ali dentro relações desrespeitosas com o pessoal que faz a vida da minha empresa, com o pessoal que realmente produz a riqueza da minha empresa? Qual que é a relação entre evangelho e a minha vida profissional? Será que pelo fato de ter sido abençoado, de um negócio ter sido abençoado, abençoa também a exploração que às vezes é exercida sobre o trabalhador? Então são discussões que a gente precisa fazer, para que a gente possa analisar melhor as questões sociais de hoje. A própria religião hoje, ela é muito mais instrumento de dominação, instrumento de subjugação. Tá? E nós temos conflitos religiosos acontecendo entre países sob a argumentação de defesa de valores cristãos. Nós estamos repetindo hoje, modernamente, as cruzadas. Se a gente parar e observar o que está acontecendo no nosso mundo hoje, nós estamos ressuscitando as cruzadas, só que agora não com espada e escudo, mas com baterias de mísseis, com canhões, com aviões, com drones. Se nós observarmos o que está acontecendo na Síria, em nome de uma supremacia cristã, a pretexto de combater radicais islâmicos, a pretexto de combater terrorismo de muçulmanos, e a gente tem que ter um olhar crítico para isso, tá? Porque lá eles nos veem com outro olhar. Lá eles veem que os danosos, os brutos, os agressivos são os cristãos. Eles estão do outro lado da moeda, nos vendo com outro olhar. E a pretexto disso, nós estamos invadindo a Síria, e eu digo nós porque é a civilização que representa o mundo cristão, está lá tentando manter na Síria um domínio sobre a região que, na verdade, interessa única e exclusivamente ao movimento do petróleo no planeta Terra. O discurso de que tem a ver com o cristianismo e islamismo é apenas discurso de fachada, porque os interesses que ali estão colocados são interesses econômicos. Então nós temos que ter um olhar muito crítico para essas questões. A gente vê as pessoas falando assim, porque a Venezuela é comunista, são ateus, então nós temos que destruí-los. Nós temos que destruí-los porque debaixo da Venezuela tem 23% do petróleo do mundo. Isso vale uma fortuna incalculável. Então a gente usa o argumento religioso para tentar valer nossos interesses econômicos ainda hoje, assim como se usava o argumento religioso na época das cruzadas para ir lá buscar o ouro, buscar as riquezas que aquele povo tinha guardado consigo, seus tesouros, suas pedras preciosas, ia, saqueava todo mundo, trazia os seus despojos a pretexto da mensagem do evangelho. Ainda hoje esse movimento acontece e nós temos que estar atentos. Porque não é em nome do cristianismo que nós podemos fazer esse tipo de dominação. E eu anotei aqui algumas ponderações para a gente compreender esse movimento que nós podemos chamar hoje de supremacismo cristão. Tá? Me perdoem se eu estou inventando aqui um neologismo, eu fui consultar na enciclopédia se esse nome existe, e eu, como não achei, eu falei, olha, eu acho que eu posso criar sim, né? Como sociólogo, eu posso dizer, olha, nós temos hoje um movimento de supremacismo cristão acontecendo. O que é isso? Nós temos os cristãos do planeta Terra, que somos um pouco menos de 30%,
Estamos entendendo que nós temos o direito de impor a nossa religião, o direito de impor a nossa cultura sobre budistas, sobre taoístas, sobre shintoístas, sobre hinduístas, sobre muçulmanos. Você concorda comigo que a nossa crença hegemônica é de que nós temos que levar a nossa religião para esses povos? Nós temos que levar a nossa crença e, aliás, nós temos que ter muito cuidado, porque, inclusive, nós temos que não distorcer alguns sentidos, como, por exemplo, o sentido de terceira revelação, que Kardec se apropria de algumas mensagens que ele recebeu na época, para transformar o movimento espírita hoje num outro movimento de supremacia religiosa. Nós corremos o risco de repetir os equívocos da supremacia religiosa quando nós entendemos que o espiritismo é a religião do futuro. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que entender que nesse planeta onde nós habitamos, muito antes do espiritismo ser apresentado ao mundo como uma revelação do mundo espiritual para a Terra e que valia para a sociedade europeia do século XIX, muito antes nós já tínhamos uma tradição na China, no Japão, baseada nos ensinamentos de Lao Tse, que foi 600 anos antes de Jesus, de Confúcio, 500 anos antes de Jesus. Esse povo já tinha uma rica tradição espiritual, já tinha uma rica espiritualidade quando Jesus veio ao mundo. E quando Kardec elabora o espiritismo, eles já tinham toda a sua tradição estruturada. Vamos pegar um outro exemplo. Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu 400 anos antes de Jesus, já existia na região da Índia e que depois se expandiu para todo o Oriente, toda uma tradição espiritual baseada nos ensinamentos de Buda. E tinha toda uma história desenvolvida quando Kardec vem, portanto, compor o espiritismo. Quando Kardec foi compor o espiritismo, por sinal, quando ele vai estruturar o pensamento espírita, a doutrina espírita, a doutrina que ele dizia que era a doutrina dos espíritos, porque ele pretendia traduzir o pensamento daqueles espíritos que se comunicaram com a sociedade francesa da sua época, inclusive ele foi acusado de estar trazendo ensinamentos do Oriente, do budismo, tá? Ou do hinduísmo, na medida em que ele apropriou a ideia da reencarnação. Então, a gente precisa entender que esses povos estavam aqui muito antes de nós. A minha esposa está avançando numa direção muito interessante. O Alberto, lá de Pameri, me indicou uma série coreana, que é Saindang, e a gente começou a assistir. Eu não dei conta de continuar, mas a minha esposa não perdeu um e viu todos. E depois ela descobriu o Hotel Del Luna e também viu todos. E ela está encantada com a maneira como essas séries estão desvendando para nós aquele universo que a gente não conhecia. Reencarnação, comunicação com os espíritos, essas ideias que norteiam o espiritismo, para eles são ideias milenares. Muito antes de Kardec falar nisso, eles já traziam esses conceitos com toda a naturalidade. E se para nós soa como novidade a Globo colocar nas suas novelas elementos de espiritualidade ou reencarnação, para eles, nos seus doramas, isso é coisa mais natural e é impossível não comentar disso no seu cotidiano. Eu tenho um irmão que morou nessa região por um bom tempo, e ele morou na Tailândia, passou um tempo no Laos, no Camboja, esteve um pouquinho até na própria Índia, e ele diz: Elias, para aquele povo tudo isso é tão natural, que para nós aqui isso é novidade. E aí nós achamos que essa terceira revelação tem o condão de se impor sobre todas as culturas, sobre todas as religiões do planeta Terra. Nós temos que ter muito cuidado com essas ideias. Nós precisamos entender o que Kardec queria dizer. Nós precisamos contextualizar o entendimento de Kardec na sua época para a gente entender o pensamento e não usar isso de maneira equivocada hoje, passados 160 anos da produção da sua obra. Quando ele escreveu, era um outro mundo, era uma outra sociedade, era um outro olhar. E para o século XXI, qual deve ser o olhar? Nós temos que fazer essa análise. Nós temos que fazer essa apropriação. Porque Jesus, o seu evangelho, ele traduz, eu notei aqui algumas expressões do evangelho para a gente compreender melhor o pensamento de Jesus e não cometer equívocos, não incidirmos em novas contradições hoje,
passados 2000 anos da mensagem de Jesus e passados 160 anos da proposta de Kardec de unir essa tradição espiritual que o cristianismo nos oferecia com os conhecimentos científicos e filosóficos que o iluminismo nos proporcionou. Essa é a proposta de Kardec, unir Jesus com o iluminismo. Somar tudo isso de tal modo que a gente possa ter uma religiosidade hoje absolutamente calcada nessas luzes novas que o iluminismo nos proporciona. Então, é muito importante que a gente situe Kardec no seu contexto e compreenda o pensamento dele, ao invés de trazer os ensinamentos dele como se fosse Bíblia Sagrada e tentar hoje aplicar isso de maneira descoordenada e distorcida numa realidade diversa. É muito importante que a gente compreenda Jesus e Kardec no seu contexto. E aí eu quero pegar de Jesus. As suas bem-aventuranças são para quem? São para os oprimidos. Não, ele não bem-aventura opressor de nenhuma espécie. Onde nós vemos alguém tentando agir de maneira opressiva com quem quer que seja, nós temos que entender que Jesus estaria do lado dos oprimidos. Então me perdoem, mas quando eu ouço alguém dizer assim, olha, espírita de esquerda, isso não existe. Cuidado, isso é opressão. Comunistas, devia ter matado mais, devia ter matado 30 mil comunistas. Cuidado, isso é discurso de opressão. Jesus não estaria do lado dos opressores, Jesus estaria do lado dos oprimidos. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados vós que sois perseguidos. A questão dos mansos, Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, não são os violentos. As pessoas que lançam mão de violência, as pessoas que querem defender processos de violência para a solução dos problemas sociais, à esquerda ou à direita, não encontram endosso nas passagens do Evangelho de Jesus. Porque Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, porque esses herdarão a terra. Então, qualquer proposta de uso da violência com as comunidades de periferia, essa ideia, nós temos que ter muito cuidado, gente, essa ideia de que o bandido não tem mais jeito, a polícia está matando porque não tem mais solução, cuidado. Isso nós estamos endossando a pena de morte sem julgamento. Isso não cabe a nós cristãos. O processo que nós defendemos tem que ser o processo educativo, tem que ser o processo de resgate do indivíduo, até porque Kardec já nos advertiu no Evangelho segundo o Espiritismo que do lado do mundo espiritual, a pessoa que está nesse processo de desequilíbrio aqui na Terra, ele é muito mais perigoso porque ele passa a ser um obsessor de toda a sociedade. Ivone Pereira trata isso, do ódio com que esses espíritos se vão para o mundo espiritual e reverberam sobre a Terra todo esse ódio porque eles sabem que eles foram injustiçados. Então, a nossa perspectiva é outra, ela é espiritual. Ela não está limitada a esse entendimento corriqueiro da vida terrena. Quando Jesus diz que são bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e não os que utilizam a justiça para oprimir, para dominar, para controlar, para neutralizar, para silenciar as minorias. As leis que nós estamos defendendo e aprovando, elas são leis que defendem as pessoas em sofrimento ou são leis que punem, que castigam, que abusam de pessoas em sofrimento? E aí nós temos que repensar muitas leis que nós espíritas temos defendido, e que não são leis pautadas de acordo com o Evangelho, de acordo com a proposta misericordiosa de Jesus. Jesus, diante do ladrão que estava crucificado ao lado dele, o ladrão olha para ele e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele fala, pois eu te digo que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é diante daquela mulher que ia ser apedrejada, porque a lei da sua época atribuía para ela uma responsabilidade em virtude de um ato que talvez o primeiro responsável fosse o seu marido. A lei estabelecia que ela fosse apedrejada até a morte. E Jesus o que diz? Aquele de vocês que não tiverem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Nenhum teve coragem, que eles sabiam que tinham seus equívocos no passado. Nós temos que pensar nisso, e as leis de hoje, de que lado Jesus ficaria? Como Jesus se situaria em relação a essa legislação? Jesus, o ensinamento dele é algo para ser aplicado no nosso cotidiano, e não para nos iluminar uma visão celestial de eleitos, como se nós não tivéssemos nada a ver com a realidade cotidiana. A proposta de Jesus é construir um reino dos céus aqui na terra. Através desses processos, Jesus abençoava os perseguidos.
e não os perseguidores. Então, quando nós vemos hoje homofobia, quando nós vemos xenofobia, tá? Perseguição a pessoas LGBT, perseguição a pessoas estrangeiras que não podem entrar no nosso país, Jesus estaria do lado das pessoas que estão sendo perseguidas, jamais do lado dos perseguidores. E aí eu selecionei 3 sentenças para a gente, portanto, pensar como lidar com esses equívocos que nós podemos cometer hoje, as contradições que nós podemos cometer em nome do cristianismo, hoje, passados 2000 anos da mensagem de Jesus, e iluminados pela mensagem que a doutrina espírita nos traz a partir da proposta extraordinária de Allan Kardec de união da ciência com a nossa espiritualidade. Eu quero lembrar quando Jesus dizia assim, olha, esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Ele está lembrando Isaías, tá? Que Deus diria isso, né? E Jesus lembra essa sentença. Esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Será que todas as pessoas que estão usando o nome de Jesus hoje, usando o nome de Deus hoje, estão realmente com o coração sintonizado com o pensamento de Jesus? Estão com as suas atitudes sintonizadas com a vontade de Deus, vamos usar essa expressão? É preciso que a gente reflita nessas coisas, porque Jesus mesmo já nos advertiu que haveria muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, que falariam por si e não por inspiração divina. Então nós temos que estar atentos. Kardec pergunta, e como nós vamos descobrir quem são os falsos profetas? E quem são aqueles que estão sintonizados com o Evangelho? E o Espírito responde, vós os percebereis pelo perfume da caridade que exala das suas atitudes, das suas palavras, do seu vocábulo, da maneira como ele se situa na vida social, da maneira como ele se relaciona com as pessoas ao seu redor. É esse o parâmetro que nós temos para identificar quem são os falsos cristos e quem são os falsos profetas de hoje, no século XXI. Por que dizeis, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu lhes mando? Né? O que eu lhes mando aqui, a gente tem que ter atenção que as questões de tradução, de linguagem, de decodificação que a gente tem que fazer. Vamos dizer, por que dizeis, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu lhes tenho ensinado? Né? E não pautais as vossas vidas a partir dessas questões que eu tenho discutido com vocês. A partir do amor ao próximo, a partir do sentimento de misericórdia para com o semelhante, a partir da preocupação de fazer para o outro como eu gostaria que fosse feito para mim mesmo. Por que na hora de discutir como vai ser a lei para o outro, eu quero uma lei que seja diferente se fosse eu no lugar dele? Por que quando é para discutir benefícios para o outro, eu quero benefícios que sejam menores do que os benefícios que eu arrogo para mim mesmo? O orgulho é a grande chaga da humanidade que, segundo os espíritos disseram para Kardec, nós temos que extirpar dos nossos corações e da nossa legislação, das nossas instituições, dos nossos dispositivos sociais. Lá no Livro dos Espíritos está muito bem colocado. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ou seja, nós seremos reconhecidos como cristãos pela maneira amorosa como nós nos manifestarmos em relação a todos os outros filhos de Deus que caminham conosco na jornada terrena. Essa é a medida do cristão que nós somos. Portanto, se nós queremos fugir às contradições modernas que acontecem e que permeiam a nossa sociedade em nome de Jesus, nós temos que ter muito cuidado de usar essas balizas para a gente, a cada momento, e eu quero me reportar para encerrar, a um livro de um pastor protestante que era chinês e que se mudou para os Estados Unidos, o nome dele é Watchman Nee. Ontem, conversando com o pastor aqui, eu citei esse livro, ele também conhece. Né? O livro dele chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E esse livro eu li aos meus 20 e poucos anos de idade, eu nunca me esqueci. E até hoje eu o tenho com referência, embora ele seja um livro das religiões protestantes, mas que tem uma reflexão extraordinária manifestada no seu título. No seu lugar, como Jesus agiria? Diante da mulher que cometeu o aborto, como Jesus agiria? Diante da questão que está sendo discutida hoje da homoafetividade, dos direitos das pessoas que vivem sob orientação homoafetiva, ontem nós tivemos um assassinato de uma mulher LGBT no Rio Grande do Sul. Uma mulher que vivia com outra mulher, as duas formavam um casal, e uma delas foi assassinada.
E aí nós nos perguntamos até quando nós vamos ver com um olhar indiferente essas barbaridades que acontecem na nossa sociedade, muitas vezes dizendo que é em nome da família cristã, que nada tem a ver com o ensinamento de Jesus. Então nós temos que estar muito atentos, e aí o pastor evangélico protestante Watchman Nee, ele nos faz essa provocação. No seu lugar, se você dentro dessa situação que você está vivendo, o que é que Jesus faria? Que decisão Jesus tomaria? Que orientação Jesus atribuiria para essa situação que eu estou vivendo agora? Diante dessa lei que eu estou propondo, a manutenção ou a revogação, de que lado estaria Jesus? Jesus estaria defendendo a manutenção dessa lei ou Jesus estaria sugerindo que essa lei seja revogada e que nós procuremos processos mais amorosos para lidar com essas questões? É essa a proposta de Jesus, proposta que ele chama isso de construção do reino dos céus, proposta que Kardec retoma no século XIX, chamando isso de construção de um mundo de regeneração, e que não vai acontecer a não ser pela ação determinada de todos nós, enquanto sociedade, trabalhando para mudar o nosso planeta, mudar essa escola abençoada, nas palavras do Espírito Veneranda, pelas mãos maravilhosas de Francisco Cândido Xavier, essa escola abençoada que esse rei amoroso, que é Deus, criou para o processo educativo de nós, os seus filhos, os filhos do grande rei. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela honra de ter estado aqui conversando sobre esses assuntos tão relevantes. Muita paz, Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.